Como utilizar o Labs do Google Acadêmico? Recentemente, o Google Acadêmico lançou o Labs, uma ferramenta que promete fazer pesquisas de materiais acadêmicos a partir de um questionamento em linguagem natural. Vamos testar? Entrando no Google Acadêmico e clicando na opção que aparece na tela inicial, já se chega à opção Labs e ele diz: faça uma pergunta de pesquisa detalhada para encontrar documentos relevantes. Nós temos aqui alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas. No caso, eu vou fazer uma pergunta de pesquisa associada à minha dissertação de mestrado. Então, quais fatores estão associados à execução de emendas parlamentares? Então, vou fazer uma pergunta bem simples, uma pergunta que é basicamente o meu problema de pesquisa durante a dissertação, e vamos ver o que ele retorna. A partir disso, ele vai começar a procurar os resultados, ele vai exibir os 10 resultados mais relevantes que respondem a esse problema de pesquisa, a essa questão de pesquisa. Vamos aguardar. Pronto. Ele já retornou aqui trabalhos acadêmicos que, de alguma forma, podem responder a essa questão de pesquisa que eu fiz. O interessante é sempre revisar os resultados da ferramenta, lembrando que a ferramenta está em fase experimental e pode cometer erros. No entanto, especificamente sobre a pergunta que eu fiz, alguns dos textos que eu estou vendo aqui, que ele retornou como resultado, são textos que eu já conheço e que eu, de fato, utilizo na minha dissertação, porque eles, sim, respondem ao que eu estou perguntando. Então, vejamos. O primeiro texto é um artigo científico dessa revista e ele já deixa algumas contribuições. A própria ferramenta já deixa algum resumo sobre o que o artigo responde àquilo que eu perguntei. Por exemplo, quais fatores estão associados à execução de emendas? O artigo sugere, e eu também conheço, que o alinhamento partidário é algo que associa positivamente à execução de uma emenda parlamentar. Então, isso é verdade, eu conheço. Claramente, esse artigo poderia entrar na minha revisão da literatura ou mesmo na parte da discussão dos resultados, já que a minha pesquisa é empírica e tem uma seção de resultados e também de discussão, é possível usar esse artigo para contrastar ou para corroborar algo que foi encontrado empiricamente na pesquisa. E aí, podemos seguir. No caso aqui, nós temos uma dissertação do IDP, que também fala um pouco sobre essa temática. Veja que aqui o resultado está já em português, o outro estava em inglês, mas isso eu imagino que deve ser por conta do teste experimental que a ferramenta está passando nesse momento. Mais uma tese, no caso aqui do Capellini, uma tese muito interessante que também auxilia nessa questão que eu perguntei e eu conheço. A maior parte dos textos, de fato, que eu estou vendo aqui são textos que eu já utilizo, portanto, me parece que a ferramenta está respondendo corretamente ao que foi perguntado. Então, vocês podem fazer outras perguntas, continuar essa busca por artigos e também pedir mais resultados. Não quero apenas 10, quero continuar vendo mais. O Google Labs pode fazer essa resposta. Portanto, trata-se, na minha visão, de uma nova forma de pesquisar artigos científicos no Google Acadêmico. Lembrando que o Google Acadêmico não é uma ferramenta que possui uma busca sistemática tão específica como outras ferramentas, como o portal de periódico da CAPES, a própria ferramenta da Scopus, da Web of Science, mas ainda assim o Google Acadêmico tem bons trabalhos que estão indexados dentro da sua base de dados e valem a pena ser consultados para uma inclusão numa revisão da literatura ou mesmo no capítulo de resultados e discussão. E aí, você pretende usar a ferramenta no seu trabalho acadêmico?